Jesus, diga aleluia. Quem crê que Deus fala através da pregação da palavra, diga eu creio. Então, se você crê, abra sua Bíblia no livro dos Juízes. Juízes, capítulo de número 6. É um texto muito conhecido. Juízes, capítulo 6, o verso de número 8. Para a nossa reflexão nessa noite. Juízes, capítulo 6. Nós estaremos lendo os versos 8, 11 e 12. Enquanto você está aí localizando, eu trago um abraço para os irmãos da ADVEC Recreio. Hoje está tendo culto da palavra lá na igreja, eu dei uma escapada, falei com o vice, fica aí, resolve isso aí. E para estar aqui com os irmãos, né? E nós estaremos aguardando o vosso pastor lá, o pastor Marquinhos. Você não pensa que você vai fugir não, tá, irmão? Permuta evangélica. Eu venho aqui, você vai lá no culto da vitória. A gente ia fazer isso. Só que os dois cultos eram segunda-feira, né? E aí a gente, não, vamos segurar um pouquinho. E agora ele passou o culto da vitória aqui de segunda para quarta-feira. E eu falei pro Marquinhos, agora dá, hein? Vamos embora. Aí ele falou, então fechou. E aí eu estou aqui, ele estará lá com a gente em breve, em nome de Jesus. Só que lá ele vai trabalhar um pouquinho mais, porque a gente está com 2 cultos lá no culto da vitória. Então, mas é benção, te aguardo lá, dos 2, amém, amado? Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, né? Estar aqui com o pastor Marquinhos, pastora Lília, que Deus os abençoe cada vez mais. Os irmãos, tenho certeza de uma coisa, os irmãos foram presenteados com esse casal aqui. Merecia um aleluia mais empolgado. Os irmãos foram presenteados. Quando eu olhei no cartaz assim, falei, ué, eu e ele. Só que aí eu lembrei que o pastor dos irmãos aqui, ele é multitalento. Ele canta, ele prega, ele profetiza, expulsa demônio. E até na academia ele vai. É fitness, né? Então é um homem de Deus, é um amigo, né? Então é muita alegria estar aqui, rever algumas pessoas muito especiais para mim, né? Vamos ao texto bíblico, Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 8. Quem encontrou, diga, eu amo Jesus. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E enviou o Senhor um profeta. E enviou o Senhor um. E enviou o Senhor um. Que lhes disse, assim diz o Senhor. Assim diz o. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Do Egito eu vos fiz subir. De onde? Me ajuda aí, de onde? Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Verso 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Esse texto que está diante de nós nessa oportunidade é um texto que nos apresenta o chamado de um dos juízes mais conhecidos, né, desse período tão turbulento e tenso, que foi o período dos juízes. Eu acredito aí que ao lado de Sansão, Gideão é um dos juízes mais conhecidos desse período, porque o Senhor o deu uma vitória estrondosa. Perceba que a vitória que Deus deu a Gideão, que está relatada no capítulo 7, capítulo posterior a esse capítulo 6, foi uma vitória estrondosa, porque com apenas 300 homens, Gideão venceu o exército de mais de 100 mil homens. Com 300 ele venceu 100 mil. Sabe por quê, irmão? Porque tem coisas que só Deus pode fazer. Então Gideão é muito conhecido, e esse texto é o texto que apresenta Gideão. E quase que via de regra que a gente vê alguém lendo esse texto aqui, é para falar sobre o chamado de Gideão, né? Sobre o lagar, sobre o trigo, sobre Gideão e os 300, Gideão e os corajosos, Gideão e aqueles que não desistiram. Mas eu quero nessa noite olhar para 2 outros personagens que também aparecem na história de Gideão e nos ensinam algumas lições preciosas, que é o profeta que aparece no verso 8 e o anjo do Senhor que aparece no verso 11. Para você entender como é o entrelaçar do profeta, do anjo
e de Gideão, nessa narrativa bíblica, você precisa entender algumas coisas do contexto. Se você tiver com a Bíblia aberta, a gente volta a alguns versículos, o verso 1, a gente vai observar o contexto que se dá essa história. O texto diz assim, o verso 1 do capítulo 6: porém os filhos de Israel fizeram o que era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. O que a Bíblia mostra para nós é que mais uma vez o povo fez o que não era para fazer, andou por um caminho que não era para andar, desobedeceu ao Senhor, rejeitou o Senhor, e Deus permite então que uma nação vizinha a eles, que eram os midianitas, viessem contra eles, os atacasse, os afligisse, de modo que Israel começou a empobrecer muito ano após ano. E eles perceberam que não dava para viver longe de Deus, não dava para viver longe do Senhor. E aí a Bíblia diz nos versos seguintes, esse eu não vou ler para não tomar tempo, que o povo voltou a clamar, o povo voltou a orar, o povo voltou a buscar a Deus, para que Deus ajudasse eles a resolver esse problema. Muito embora já não era a primeira vez que eles se afastam de Deus e voltam para os caminhos do Senhor, Deus vai manifestar uma característica para esse povo, que é uma das mais maravilhosas que ele tem, que é a da sua misericórdia. Por que isso, pastor? Porque se alguém erra com você uma vez, você é crente, você perdoa, mas você diz assim: eu quero fulano lá e eu cá, porque eu não quero me ferir de novo. Mas Deus não é assim. Deus libera perdão para o povo, abre os braços e diz assim: vem que eu quero receber vocês novamente. De modo que Deus vai manifestar a sua misericórdia mais uma vez para esse povo, Deus vai manifestar o seu amor mais uma vez com esse povo. Deus ouve o clamor do povo e vai começar a ajudar eles a resolver esse problema. É importante notar também que esse problema que o povo estava enfrentando, que era o ataque dos midianitas, era um problema proveniente da desobediência deles, que é uma coisa que a gente tem que salientar. A maioria dos nossos problemas são causados por nós mesmos. Ninguém deu glória a Deus agora, tá vendo? Mas uma irmã ali no meio disse: é verdade, e é verdade. A verdade é que nós enfrentamos problemas de duas naturezas. Quantas naturezas? Os problemas de contingência e os problemas de consequência. Os problemas de contingência são aqueles que são problemas que fogem do nosso raio de ação. Uma pandemia que aconteceu no mundo alguns anos atrás foge do nosso raio de ação, isso é um problema de contingência. Uma empresa que quebra e você está lá embaixo na cadeia e acaba perdendo o emprego, isso é um problema de contingência. Uma catástrofe natural, essa chuva que vitimou o Rio de Janeiro, isso é um problema de contingência, você não tem ingerência sobre isso. E existem os problemas de consequência, que são aqueles que você provoca, falando o que não é para falar, fazendo o que não é para fazer, indo onde não é para ir, ou então não falando o que era para falar, não fazendo o que era para fazer, e não indo onde era para você ir. A boa notícia é que quando o povo clama, independente de ser um problema de contingência ou consequência, Deus vai ajudar eles a resolver esse problema. Eu não sei como você entrou aqui nesse culto da vitória, mas eu recebo uma graça de Deus para te dizer que eu não sei se o teu problema foi você que provocou, você veio sem você fazer nada, mas eu quero te dizer que hoje tem resposta para você e tem vitória para você. Eu tenho uma palavra para quem tem boca para dar glória. Deus vai te ajudar a resolver esse problema. Se você dobrar o teu joelho e orar, Deus pode trazer uma resposta favorável para você. Você precisa entender uma coisa, irmãos: a oração é uma chave poderosa para a gente resolver questões. Você precisa entender isso. A última palavra quem dá não é o médico, não é o advogado. Se você orar a última palavra, quem vai dar é Deus. Então o povo ora, e Deus vai manifestar a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor, falando com esse povo. Eu tenho aprendido uma coisa sobre Deus: Deus só fala com quem Ele ama. E Deus ama tanto esse povo que Deus vai falar com esse povo. E como é que Deus vai falar, pastor Bruno? Usando o profeta. Capítulo 6, verso 8. E enviou o Senhor um profeta. Preste atenção nisso aqui. A primeira lição que eu aprendo desse profeta é que a Bíblia nos apresenta ele num cenário de muitas pessoas com nome. E o texto diz assim: e enviou o Senhor um profeta. Aí a pergunta que eu te faço: qual era o nome desse profeta aqui? Não tem na Bíblia. Na verdade, esse é o primeiro profeta sem nome da Bíblia. Porque antes desse aqui a gente tem Débora no livro dos Juízes, que era uma profetisa e tinha nome. A gente tem Moisés, que era profeta e tinha nome. Miriam era uma profetisa e tinha nome. Mas nessa ocasião, Deus levanta um profeta
sem nome, e usa esse profeta para falar com o povo. O que Deus queria mostrar para aquele povo? É que o povo no livro dos Juízes era muito personalista. Quando Deus levantava um juiz, todo mundo ficava crente. Quando não tinha juiz, todo mundo desviava. Aí Deus, nessa ocasião, Deus levanta um profeta sem nome, querendo ensinar para o povo o seguinte: é que a força não está no nome do juiz e nem no nome do profeta, a força está no nome do Senhor. E o que você precisa entender essa noite, irmão, é que o nome do profeta não muda a tua vida. Se você estivesse esperando no meu nome, você ia sair do jeito que você entrou. No nome do pastor Marquinhos, você ia sair do jeito que você entrou. Mas nós não estamos aqui em nosso nome, nós estamos em nome de Jesus. Aleluia, e é em nome de Jesus que milagres acontecem, é em nome de Jesus que a cura vem, é em nome de Jesus que a enfermidade sai, é em nome de Jesus que demônios são repreendidos, é em nome de Jesus que a tua vida é visitada. Há poder no nome de Jesus. Aleluia. Você pode me ajudar a pregar e dizer para pelo menos 2 pessoas aí: há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Se você estiver diante de um endemoniado possesso e falar: sai em nome do meu pregador favorito, não vai sair. Se você estiver diante de um endemoniado possesso e falar: sai em nome do meu cantor favorito, também não vai sair. Se você estiver diante de um endemoniado possesso e falar: sai em nome do meu pastor favorito, não vai sair. Mas se você falar: sai em nome de Jesus Cristo, só um nome, aleluia, aleluia, dado entre os homens em que há salvação, e é o nome de Jesus. Jesus. Então a primeira lição que eu aprendo com esse profeta aqui é que ele não tem nome, mas ele é enviado em nome do Senhor. Então, irmão, a questão não é o profeta ter nome ou não ter nome. Verdade que isso que aconteceu no tempo dos juízes, do povo ser muito personalista, acontece até hoje na nossa sociedade, né? Eu sou pastor de igreja também, e eu sei a diferença que dá quando eu anuncio o Bruno Fernandes pregando e quando eu anuncio o Cláudio Duarte lá na igreja, que é um profeta, um homem de Deus, um amigo. Tem uma diferença, que até hoje as pessoas são assim. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte: é que quem faz não é o profeta. Um amém ali. Quem faz é o Senhor, é o nome dele. Então a primeira lição que eu quero que você guarde é que o profeta não tem nome, mas ele é enviado em nome do Senhor. Segunda lição que a gente percebe aqui com esse profeta, o texto diz: e enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor. A segunda lição que eu aprendo aqui com esse profeta, que eu quero dividir com você, é que ele não tem nome, mas ele é enviado em nome do Senhor. E é que ele não tem nome, mas ele tem uma palavra da parte do Senhor para entregar. Irmão, preste atenção no que eu vou te falar. Eu prefiro ouvir um profeta sem nome com mensagem do que um profeta com nome sem mensagem. O profeta não tem nome, mas ele abre a boca e diz: assim diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. O assim diz o Senhor hoje é a palavra de Deus aberta falando para você. Eu gosto desse profeta aqui porque ele não abre a boca para dizer assim digo eu, assim imagino eu. Ele não abre a boca para dizer assim diz a corrente filosófica do pensamento cananeu, assim diz fulano, assim diz Beltrano, assim diz Ciclano, assim diz João das Couves. Não, ele abre a boca para dizer assim diz o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o que eu penso pode ser muito legal, mas pode não mudar a tua vida. O que eu imagino pode ser interessante, né? Pode ser rebuscado, pode ser algo legal, mas não pode mudar a tua história. Agora, a palavra de Deus não volta vazia. O salmista disse assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a palavra do Senhor. O salmista disse assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isaías 48, seca-se a erva, caem as folhas, mas a palavra de Deus permanece para sempre.
Jeremias 1:9, Deus dá uma visão a Jeremias e pergunta: o que é que você vê? E Jeremias diz: eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus diz: viste bem, porque eu velo não sobre o que você pensa, sobre o que eu digo, sobre a minha palavra, para fazê-la cumprir. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, porque vai até divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aonde o bisturi do médico não vai, a palavra de Deus vai. Aonde o divã do psicólogo não vai, a palavra de Deus vai. O que o remédio tarja preta não pode fazer, a palavra de Deus faz. A Devec Niterói, levanta a tua mão, porque é a palavra que te toca, é a palavra que te alimenta, é a palavra que te fortalece, é a palavra. Irmão, palavra. Irmão, palavra. Eu sou a terceira geração de crente na minha família. Na minha família não tem pastores. O lado evangélico é de irmãs, de mulheres. A minha avózinha era dirigente de círculo de oração. Então eu aprendi a andar nos bancos da igreja em círculo de oração. Então nesse meio eu já vi muita coisa. Eu nasci no Rio de Janeiro, em Bangu, diga aleluia. Clima de montanha, Bangu, montanha do deserto do Saara. Mas minha mãe é nordestina, e eu vivi uma parte da minha vida lá. E vovó dirigia aquele culto de oração. Isso aí, década de 90, eu vi muita coisa. Uma pessoa, negócio puro de manifestação de Deus. Uma pessoa falar em língua, a outra interpretar. Ter um missionário de um país da África, uma pessoa começar a falar em língua no idioma do missionário. Eu vi uma vez uma criança entrar toda torta numa cadeira e uma irmã começar a cantar em língua e a criança desentortar. Então eu vi muita manifestação de Deus. Hoje em dia tem muito, deixa para lá, né? Então eu vi muito isso. Então eu quero te dizer uma coisa: eu vi muita gente também se levantar e revelar e profetizar e tudo mais. E às vezes para algumas dessas pessoas eu olho hoje e nem estão mais na presença de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque essas manifestações de Deus são uma bênção, mas o que te mantém de pé é a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu estava conversando aqui com o pastor Marquinhos. Lá no Recreio a gente tem uma equipe de louvor abençoada, irmão. Tem a galera lá que faz um som maravilhoso. Mas o que te mantém de pé não é louvor, é a palavra de Deus. Você precisa entender essa realidade, irmão. É a palavra de Deus. Olha, ela é poderosa. Jesus estava entrando em uma cidade chamada Cafarnaum. Aí se apresentou um centurião da cidade e falou: Jesus, eu tenho um funcionário, um colaborador que está enfermo. E Jesus falou assim para ele: onde é a tua casa que eu vou lá e vou curar o teu colaborador? E ele falou: Jesus, o senhor não precisa ir lá em casa não, daqui mesmo da porta da cidade, o senhor diz uma palavra, que lá na minha casa o milagre vai acontecer. Eu não sei se você está entendendo, mas eu não jogo palavras ao vento, eu sei a força que tem a pregação. Enquanto eu prego aqui na tua casa, tem milagre acontecendo. Aleluia. Aleluia, é a palavra de Deus, irmãos. Se você quer ter uma vida abençoada, ame a palavra, creia na palavra, leia a palavra, obedeça a palavra, seja apaixonado pela palavra, viva a palavra e pregue a palavra. Palavra, assim diz o Senhor. Irmão, abra mais a sua Bíblia. Abre, mas lê mais, se apaixona por esse livro. Há um tempo atrás eu fiz o mapa da minha ignorância, que eram os livros que eu não havia lido ainda, de literatura secular. E aí eu fiz um mapa e tinha vários livros, e eu li 2 em sequência, que talvez são dos autores assim mais conhecidos, pelo menos um no Brasil e outro fora. Eu li o Hamlet de Shakespeare, aí logo na sequência eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, livraço. Particularmente, eu fiquei com o Machado de Assis. Você lê o Machado, você vê a quantidade de referências de fora que ele coloca no livro, naquele tempo que não existia Google. Aquele cara era um gênio. Como ele vai desenvolvendo, sobretudo esse livro dele, né? Uma pessoa já morta contando a vida, por isso Memórias Póstumas. E aí você lê um livro assim,
você fica inteligentinho. Você lê um livro assim, Pastor Israel, você ganha uma ou outra palavra a mais para você incluir no seu vocabulário. Você começa a ler um livrinho assim, você fica um pouquinho melhor para perceber palavras, para construir elas, para falar com as pessoas, para discernir coisas, sobretudo na área da linguística, né? Seu vocabulário expande um pouquinho. Agora, quando você lê esse livro aqui, irmão, o movimento que acontece dentro de você é totalmente diferente. Isso aqui você não fica inteligentinho, você fica lavado por dentro. Aleluia! Ai, irmão, deixa eu ver quem aqui ama a palavra. Você entrou na igreja da palavra, irmão. Aqui é Bíblia. Aleluia! Glória a Deus. Se for para aplaudir a Jesus, aplaude com vontade. Aleluia! O profeta vem com a palavra, sim, diz o Senhor. Agora a gente vai ver o conteúdo da palavra. Pastor Marquinhos, olha o conteúdo da palavra. Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Isso aqui é muito interessante, porque Deus está usando o profeta para dizer para o povo o seguinte: ó, eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês da terra da servidão. Isso aqui é uma mensagem para o povo, é uma mensagem para nós. Que mensagem, pastor? Eu li com você o primeiro verso que diz que Deus entregou o povo na mão dos midianitas, de modo que eles estavam sofrendo na mão dos midianitas. Quem eram os midianitas? Era um povo seminômade que vivia no redor ali, no derredor de Israel, que nem terra direito tinha. Se juntaram com outras tribos, formaram um exército de mais ou menos 100 mil e estavam oprimindo os filhos de Israel. Preste atenção nisso. Então, o inimigo do presente do povo eram os midianitas. Esses aqui eram os? Me ajuda aí, eram os? Aí Deus usa o profeta para injetar fé no coração do povo. E o profeta diz assim: ó, lembrem que foi do Egito que eu fiz vocês saírem. Você sabe quem era o Egito quando Deus arrancou o povo de lá? Era a maior potência do mundo antigo. O Egito era a maior nação do mundo antigo. Era tipo a América hoje, era tipo a China hoje. E aí, olha aqui para mim aqui, o Egito. E aí Deus usa o profeta para dizer: lembre que foi do Egito que eu destruí o Egito todo e arranquei vocês de lá. Eu não sei se você consegue entender o que Deus quer ministrar ao seu coração, mas o pastor Marquinhos falou muito bem falado. Deus selecionou as pessoas que ouviriam essa mensagem nessa noite. Eu vim aqui como boca de Deus para dizer para você que está com medo de um midianita do presente. Lembra que foi do Egito que Deus arrancou você. Ah, irmãos, quantas vezes a gente está com medo de um problema do presente, de um inimigo do presente, de um midianito do presente, porque a gente esquece os livramentos que Deus já nos deu no nosso passado, vitórias que Ele já nos deu no nosso passado, coisas das quais Ele já nos livrou no nosso passado. Eu tenho uma palavra para você: lembra de onde Deus te arrancou e o que Ele já fez. Lembra de onde Ele te arrancou e o que Ele já fez, porque isso vai ser fé no teu coração. Sabe por quê? Porque o teu Deus não é Deus de um milagre só, o teu Deus é Deus de uma história de milagre. Ele fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Irmão, de vez em quando, se for para aplaudir a Jesus, aplaude com vontade. De vez em quando a gente tem uma amnésia espiritual. Marcela, Marcela, né? Congregou comigo na Taquara, ela e o pastor Robson. De vez em quando a gente sofre de uma amnésia espiritual, pastor Alex, uma amnésia. A gente esquece o que Deus já fez, a gente fica cheio de medo do presente, dos desafios, de um novo lugar, de uma nova experiência. Como é que vai ser isso? Sabe? E eu tenho um personagem na Bíblia que eu gosto muito, que é Davi. E Davi passa exatamente por isso. Quando ele vence Golias, ele começa a pelejar em favor do exército de Saul. Ele vira um soldado. E Deus começa a dar vitórias, pastor Marquinhos, para Davi. E aí de repente tem um dia que ele volta de uma campanha militar, e as mulheres começam a cantar assim: Saul matou milhares, mas Davi seus 10 milhares. E aí Saul ouve isso. É lógico que isso não era literal, matou 10, não era literal, isso era um elogio, superlativo. Mas Saul já estava endemoniado,
começou a perseguir Davi. Chegou o momento que ele pegou uma lança e tentou cravar Davi na parede, furar Davi com a lança, matar Davi com a lança. Aí Davi teve que fugir. Davi foge, a Bíblia diz que ele vai até o tabernáculo em Siló, e ali estava o sacerdote. E a Bíblia diz que quando ele chega perto do sacerdote, ele diz: já estou 3 dias sem me alimentar de nada, eu preciso comer alguma coisa para não desfalecer. E o sacerdote dá 2 alimentos para Davi. Quantos alimentos? O primeiro alimento é o alimento para o corpo de Davi. Ele dá o pão da preposição para Davi comer, e até Jesus cita esse dia que o sacerdote deu o pão da preposição para Davi. É o primeiro alimento, é para o corpo de Davi. Porque crente não bebe, né, irmão? Mas desconta na comida. Então ele dá o alimento para o corpo de Davi, e depois ele vai dar um alimento para a alma de Davi, para um Davi desesperado, que estava com medo de Saul. A Bíblia diz que o sacerdote vem com uma espada envolto num lençol, num éfode. Ele vai chegando perto de Davi, ele diz assim: ó, tem esse presente aqui para você, toma. Aí Davi olha e diz: o que é isso? Aí o sacerdote diz: é a espada de Golias que você venceu no vale. O que o sacerdote queria dizer para Davi? Davi, você está com medo de Saul, que é homem normal, Golias, que era gigante, não te matou? Se Deus te deu vitória diante de um gigante, vai te dar vitória diante de Saul também. Levanta a tua mão, porque eu quero profetizar para Devec Niterói nessa noite. Deus já te deu vitórias em momentos mais críticos, vai dar de novo. Deus abriu a porta uma vez, vai abrir de novo. Deus proveu uma vez, vai prover de novo. Deus curou uma vez, vai curar de novo. Deus usou uma vez, vai usar de novo. Deus levantou uma vez, Deus vai fazer de novo. Aleluia. Egito eu vos fiz subir, e tirei vocês da casa da servidão. Aí o profeta prega a palavra. Depois que ele termina de pregar, ele sai de cena. Tem até que horas? Vigia. Ele falou, eu esqueci. Sério mesmo, fala para projetar ali para mim, por favor, para eu não pecar. Amém. Diga aleluia. Aí o profeta prega a palavra. E o que eu gosto desse profeta aqui, tem outras coisas, mas essa aqui, para a gente passar o profeta e chegar no anjo. Do jeito que ele vem, que é repentino, ele também entrega a mensagem e ele sai. Isso é uma das coisas mais maravilhosas da vida. O profeta sabe chegar, e quando acaba a mensagem, ele acaba a mensagem. Eu gosto disso nesse profeta. Ele não fica enrolando além daquilo que Deus mandou ele falar. Ele entregou o que Deus mandou, ele não vai enfeitar o pavão. É isso aqui que Deus quer, é isso que Deus mandou, é isso que a gente vai ficar. Deus abençoe vocês, o problema agora é de vocês. E eu estou saindo. Ele disse, poderia dizer igual aqueles profetas de antigamente: até aqui me deu o Senhor. Eu gosto disso aqui nesse profeta, irmão, porque ele sabe chegar e ele sabe sair. E essa é uma lei da vida. Quando Deus aparece para Salomão, Salomão era muito jovem, e Deus aparece para ele, Deus diz assim: pede o que você quiser que eu vou te dar. Aí Salomão diz assim: Senhor, me dá sabedoria para entrar e para sair. Por quê, pastor Bruno? Porque o que vai te fazer viver abundância não é saber entrar, é saber sair. Irmãos, não é a quantidade de portas que Deus abre que vai te fazer prosperar e superabundar, é a quantidade de portas que você deixa aberta após entrar. Eu tenho uma palavra para alguém: que Deus vai abrir muitas portas, mas conserve todas as que Ele já abriu um dia abertas para você. Aleluia. Sai pela porta da frente onde você tiver que sair, e encerra o ciclo direito onde você tiver que encerrar, porque Deus tem uma porta nova, tem uma coisa nova, tem uma experiência nova, tem algo novo para você. Aleluia. O profeta sai de cena, e aí a Bíblia diz que aparece o nosso segundo personagem, que é o anjo. O texto diz assim: então o anjo do Senhor veio. Repete comigo: o anjo do Senhor. Mais uma vez: o anjo do Senhor. Aí a pergunta que a gente se faz: que anjo era esse? Esse anjo aqui é uma manifestação teofânica de Jesus Cristo. Jesus aparece de 3 maneiras no Antigo Testamento. Quantas maneiras? Me ajuda aí, quantas maneiras?
Jesus aparece de 3 maneiras no Antigo Testamento: através de tipologias. A gente poderia pegar Êxodo 12, quando Deus manda matar o cordeiro, botar marca, o sangue nas portas, uma tipologia do cordeiro. Através de tipologias, poderia pegar Gênesis 22, quando Deus manda Abraão sacrificar Isaac. Quando chega no altar ali, Deus aparece para Abraão e Deus diz assim: eu vi que você me temeu e me obedeceu. Aí Abraão tira Isaac do altar e coloca um cordeiro. Por isso Jesus diz lá no Novo Testamento: Abraão desejou ver o meu dia e viu e se alegrou. Jesus aparece em tipologias inúmeras aqui. O tabernáculo é uma tipologia da obra de Cristo. Jesus aparece também através de profecias. E uma virgem conceberá, Isaías 9:6, e dará à luz a um menino, e ele será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Através de profecias. O livro do profeta Isaías são diversos. Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação? E Jesus aparece também no Antigo Testamento através de manifestações teofânicas. Uma delas é essa aqui. Tem outras aí para você entender isso de forma mais clara. Se você andar um pouquinho para trás, você chega em Êxodo 3, a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu para Moisés em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Ali é uma manifestação teofânica de Jesus. Se você andar um pouquinho para frente, talvez é um dos episódios mais claros. Você vai ver em Juízes 13 o anúncio do nascimento de Sansão. Quando o anjo do Senhor aparece para a mulher e ela estava no campo, e o anjo olha para ela e diz assim: você é estéril, Deus sabe o teu problema, mas ele vai abrir a tua madre e você vai gerar um grande homem, ele vai ser o libertador do povo. Aí a Bíblia Sagrada diz que a mulher fica empolgada, volta para casa correndo e diz para o marido dela, que se chamava Manoá: Manoá, apareceu um homem no campo. Como é que ele era? Ele era grande, bonito, diferente. E o que ele fez contigo? Aí a mulher diz assim: ele disse que eu estou grávida. Aí o Manoá olha, a gente espiritualiza o texto, mas o Manoá olha para ele e diz assim: tá, você conheceu um cara no campo, só você e ele, agora você está grávida. Então se foi Deus que mandou, ele vai ter que mandar de novo esse homem. Vamos orar para Deus mandar de novo, se foi um homem de Deus, se foi um profeta ou qualquer coisa que seja. Aí a Bíblia diz que Manoá e a mulher dele oram, pedindo a Deus para Deus mandar de novo. E aí sabe o que acontece? Deus manda de novo o anjo do Senhor, que é a manifestação teofânica de Jesus. Por quê, pastor? Porque Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de confirmação. Aí a Bíblia diz que quando a mulher estava no campo, alguns dias depois, trabalhando, de novo o anjo do Senhor vem para ela e diz: pelo amor de Deus, fica aqui que eu vou lá chamar o meu marido. Ela volta em casa correndo, pega o marido e volta no anjo do Senhor e diz assim: está aqui, fala para o meu marido o que você falou para mim. Ele falou: ela é estéril, mas vai dar à luz, vai ser um grande libertador, não vai beber bebida forte, não vai passar navalha na cabeça, vai ser nazireu desde o ventre. Está entregue a mensagem, eu estou indo. Aí o Manoá diz assim: não vai embora não, me fala o teu nome que eu vou colocar no menino que vai nascer para te homenagear. Aí sabe o que o anjo do Senhor fala para ele? Que te importa saber o meu nome, visto que ele é maravilhoso. Aí mais de 400 anos depois, Isaías é tomado por Deus e diz assim: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O anjo do Senhor é Jesus. A Bíblia é sobre Jesus. Jesus. Então agora que você entendeu o que é Jesus aqui, você está pronto para entender algumas coisas sobre Jesus aqui. Dá para ver Jesus em tudo que é página do Antigo Testamento. A gente só precisa ajustar a nossa visão. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é a simplicidade desse anjo do Senhor. Ele vem e ele não aparece. Ele está ali vendo o Gideão malhar o trigo e ele não aparece. E se eu te falar que de vez em quando Deus vem, mas não aparece? Deus está, mas não aparece. Se você entender uma verdade sobre Deus, Deus não tem Facebook, Deus não tem Instagram, Deus não tem Twitter, Deus não tem. E muitas vezes Deus trabalha nos bastidores quando ninguém vê. Talvez você não está vendo nada, mas eu vim aqui em nome dele te dizer: eu estou presente, diz o Senhor. Primeira coisa que eu percebo é isso: ele vem
e não aparece o cara. Aí o texto diz, no verso 12, e apareceu o anjo do Senhor. Eu gosto disso, ele aparece assim, de repente. Se eu sou Jesus aqui, eu vou aparecer na terra, chamava uns anjos para fazer um barulho, né? Chegava com uma comitiva pesada. Mas uma das coisas que mais me encanta em Jesus é a simplicidade. Posso te falar uma coisa, irmãos? Do Evangelho de Jesus, seja simples. Como é que eu faço para parecer com Jesus, pastor? Eu tenho que deixar o meu cabelo crescer, a barba grande? Não. Você parece com Jesus sendo simples. Quanto mais simples você for, mais parecido com Jesus você vai ser. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Preciso te dizer isso, irmão, o Evangelho é simples, a Bíblia é simples, é tudo simples. Quer ver como é que é simples? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É tudo simples. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está. Tem dificuldade para entender isso? É tudo simples, porque Jesus é simples. O Evangelho é simples, porque se o Evangelho fosse uma mensagem muito rebuscada, complexa, sei lá, um negócio assim muito elaborado, pelo menos eu não entender é nada. A verdade é que o Evangelho é simples, mas mesmo sendo simples é profundo, mesmo mesmo sendo simples é excelente, porque é na simplicidade que mora a excelência, e é nessa simplicidade que do rico ao pobre, do intelectual ao inculto, do poliglota ao semi-analfabeto, quem abre o coração recebe. É simples. Aleluia. Aí ele vem de um jeito simples e entrega uma palavra simples. Qual é a palavra, pastor? É a mesma que eu vim entregar para você. O Senhor é contigo. Olha aí que bênção. Vamos mais uma vez. O Senhor é contigo. Aleluia. Me ajuda a pregar e profetiza para quem está do seu lado. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Eu vim do recreio, atravessei essa ponte para te dizer: o Senhor é contigo, aleluia. Não importa quem está contra, importa quem está ao teu lado. Você e Jeová são maioria em qualquer batalha. O Senhor é contigo. Quantas vezes a gente olha para cenários e teme, a gente olha para circunstâncias e teme, a gente ouve notícias e teme, mas eu vim te dizer, não temos. Josué 1, o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Uma das expressões mais poderosas dessa fala, o Senhor é contigo, está num dos salmos mais conhecidos da Bíblia, que é o Salmo 23, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, aí tem uma vírgula na revista corrigida, diz assim: nada me faltará. Você pode repetir isso comigo? No 3, 1, 2, 3. Como eu te falei que eu cresci na igreja, eu tinha uma crise com isso. Porque eu pensava assim: se o Senhor é o meu pastor, ou se o Senhor é o pastor de alguém, nada vai faltar. E eu vou ser sincero com você, como eu disse aqui, fechando, a minha vozinha era dirigente de círculo de oração, São Luís do Maranhão. Vovó, família assembleana, não tinha televisão. Por causa disso, 20 filhos. O povo multiplicava com força, irmão. Aí, como eu te falei, eu morei um tempo lá. E eu vi, era muita gente para a vovó ajudar. E eu vi que tinha gente que era crente, temente.
mas faltava comida, faltava coisas. Não tenho vergonha de falar isso aqui. Eu sou de uma origem simples. Eu já coloquei prego na Havaiana. Não tem vergonha nenhuma, irmão. Porque Deus traz à existência o que não existe e usa as coisas que não são para confundir as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença dele. E aí eu conhecendo esse texto, o garoto, tem alguma coisa que não está batendo. Aí quando eu cresci, eu fui estudar, fazer seminário, essas coisas todas que a gente tem que fazer. E aí eu descobri uma coisa interessante sobre o Salmo 23, é que no hebraico, o Salmo 23, a Bíblia não foi escrita em português. O Antigo Testamento foi escrito a maior parte em hebraico, e um pedaço ali de Daniel em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, que era o grego popular, era o inglês dos dias de hoje, né? E no Antigo Testamento, o hebraico, o Salmo 23, é assim, ó, eu vou citar ele para você em hebraico: Adonai Roim Loersá. Adonai Roim Loersá. E se você traduzir direto do hebraico para o português, dá essa tradução aqui: o Senhor é o meu pastor, ele não me falta. Só que o tradutor, por achar que não faz sentido, colocou nada me faltará. Isso se cristalizou. Preste atenção no que eu vou te falar. E aí quando você lê isso, você pensa: se o Senhor é o pastor, nada vai faltar, então não vai faltar nada, eu vou ter saúde sempre, vai dar tudo certo, está tudo top. Se o Senhor é o teu pastor, não falta nada. Mas aí não é essa a ideia de Davi. O que Davi está dizendo aqui não é coisas não vão me faltar. O que Davi está dizendo: se o Senhor é o meu pastor, ele não vai me faltar. E eu quero caminhar para encerrar te dizendo uma coisa: coisas podem até faltar, mas o Senhor é contigo, ele não vai faltar. Aleluia, merece um glória a Deus essa palavra. Aleluia, aleluia. Você vai viver fases na tua vida que podem faltar amigos, mas o Senhor não vai te faltar. Pode faltar dinheiro, mas o Senhor não vai faltar. Pode faltar saúde, mas o Senhor não vai faltar. Pode faltar reconhecimento, mas o Senhor jamais vai faltar. Quem pode levantar as mãos e ficar de pé dando glória a Deus? O Senhor não vai te faltar. Aleluia. Glória a Deus, ele não vai faltar. Me ajude a pregar, diga para quem está ao seu lado: o Senhor é contigo. Você está com medo de quê? Estufa o peito, levanta a cabeça e vai, vem, faz o que você tem que fazer. O Senhor é contigo. Aí ele diz para Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu caminho para encerrar. Você, ó, eu vou te dar uma palavra agora, Devec Niterói, de ânimo. Você é mais crente que Gideão era. Prova isso na Bíblia, pastor. Provo. Ué, o Senhor falou com ele: o Senhor é contigo. Jesus, o anjo do Senhor, o Senhor é contigo. Quando eu falei o Senhor é contigo, você disse glória, aleluia. Teve gente que falou língua, levantou. Sabe qual foi a reação de Gideão? Se o Senhor é conosco, porque todo esse mal nos sobreveio. Você está falando que Deus é comigo, e a luta que eu estou passando? Irmão, se eu sou Jesus ali, ele tinha um cajado, eu dava ali uma cajadada na cabeça de Gideão. Eu sou sanguíneo. Na hora, pastor Marquinhos, eu estou falando que eu sou contigo, miserável. É para você dizer aleluia, glória, toma posse. Mas ele solta essa: o Senhor é conosco, porque tudo se mal nos sobreveio, que é feito de todas as tuas promessas. E Deus não dá uma cajadada na cabeça dele. Sabe por quê? Porque Deus prefere uma dúvida sincera que uma fé hipócrita. Deus não tem medo das tuas crises. Aleluia! Deus não tem medo dos teus dramas. Deus não tem medo dos teus altos e baixos. Ele está dizendo: bota tudo para fora, porque quando você bota para fora quem você é, eu te transformo no que eu quero que você seja. Oh, irmão, estou sentindo a presença de Deus aqui. Você pode adorar a Ele. Deus me trouxe aqui no meio dessa chuva e selecionou você para ouvir essa palavra.
te dizer que Ele não tem medo dos teus questionamentos. Pelo contrário, Ele está dizendo, bota para fora. Você lembra de Paulo? Orando por causa de um espinho. Ah, Senhor, esse problema. Aí Deus, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não é só na tua força que o poder de Deus se aperfeiçoa. Não é só nas tuas aptidões que o poder de Deus se aperfeiçoa. É nas tuas fraquezas, debilidades, crise, que Ele veio hoje se revelar e dizer, vem porque eu tenho uma obra na tua vida. E eu quero fazer uma pergunta para devolver o anjo da igreja. Talvez você entrou aqui essa noite. Deus te trouxe aqui nesse lugar. Sabe o que eu ia pregar? Vou rasgar o coração. Eu preguei segunda-feira lá no recreio, pastor Marquinhos, sobre Jesus e a multiplicação de pão e peixe. Eu ia pregar isso. Aí o pastor Marquinhos falou assim, aperta a mão de alguém aí, diz o Senhor é contigo. Aí eu apertei a mão daquele santo varão ali de camisa azul. Está em Nárnia ele. Apertei a mão dele, voltou. Apertei a mão dele. Ele olhou para mim com uma graça e falou assim, o Senhor é contigo. E Deus me trouxe essa palavra. E Deus falou no meu coração, você vai pregar, não é o que você pregou no recreio segunda, é o que eu quero que você pregue hoje. Se for para aplaudir Jesus, aplaude com vontade. E eu quero fazer uma pergunta a você. De repente você entrou aqui essa noite e você está afastado dos caminhos do Senhor. Você já foi crente, já fez parte de uma igreja, mas se afastou. Sabe, igual Gideão, você teve um momento de crise e se afastou. Mas eu quero te dizer que hoje o Senhor está de braços abertos de novo para você. Ele tem uma obra para fazer na sua vida. Se você quer hoje voltar para os caminhos do Senhor, sai do seu lugar e vem à frente que eu quero orar por você. Tem alguém aqui essa noite que veio aqui ouvir essa palavra e quer hoje voltar para os caminhos do Senhor? Sai do seu lugar e vem à frente. Sai do seu lugar e vem à frente. Ou talvez você é de um outro grupo, você nunca entregou a tua vida a Jesus e quer entregar hoje. Sai do seu lugar e vem à frente. Você pode aplaudir ao Senhor?